Olá, meus queridos. Nesse 30º domingo do tempo comum no ano B, nós vamos fazer algumas reflexões sobre o Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Nós queremos colocar outra vez o contexto, lembrando que o Evangelho de São Marcos tem as duas partes, né? Na primeira parte, Jesus queria mostrar para os discípulos que ele era o Messias. Então, aparentemente, os discípulos já compreenderam essa parte. Estamos na segunda parte, que Jesus ele quer manifestar a sua missão como Filho de Deus. Isso está sendo muito difícil para os discípulos. Eles não conseguem compreender e frequentemente caem nos mesmos erros. E isso acontece também com as autoridades de Israel, que caem em outros erros. E, em vez de buscar saber se Jesus é quem ele diz que é, o perseguem, tratam de derrubá-lo, já tomaram uma decisão sobre isso. No Evangelho de hoje, vemos novamente a contradição dos discípulos, que Jesus quer reprimir através da cura de um cego. Mas como assim? Pouco antes, né, inclusive é o evangelho da semana passada, nós vemos como os dois dos discípulos que acompanharam Jesus na maioria dos seus milagres, né, Tiago e João, se apresentam para pedir sentar-se à sua direita e à sua esquerda, ou seja, eles não tinham entendido nada. Né? E a continuação veio o evangelho que nós acabamos de ler. O que nós podemos colocar como contexto geral desse evangelho? Né? Disse que Jesus e os discípulos chegaram a Jericó. Esse detalhe quer dizer, Jericó no imaginário judaico sempre representa uma cidade pagã, uma cidade mundana, uma cidade na qual Deus não está presente. Então o fato de que esse milagre se dê aí em Jericó já quer dizer muito, que inclusive num lugar onde Deus parece não estar, Jesus está. E se ele está, quer dizer que Deus está aí. Deus vem ao encontro desse mundo que está corrompido. Esse ambiente no qual Jesus quer se encontrar e quer realizar esse milagre, coloca também de manifesto a situação dessa pessoa que se apresenta, Bartimeu. Bartimeu. Ele é cego, é mendigo e está em Jericó. Não podia ser uma situação mais desfavorável. Ele é cego, quer dizer, ele não pode ver. É um desfavorecido por Deus. Segundo a mentalidade judia, uma pessoa que tem uma doença grave é porque ela ou seus pais tinham pecado. Então, Bartimeu devia ser um grande pecador, no ponto de vista dos judeus. Além do mais, era mendigo. A riqueza era vista pelas autoridades, inclusive pela crença popular judia, como uma forma da bênção de Deus. Então, Bartimeu era duplamente maldito, porque era cego e mendigo. E do ponto de vista dos judeus também, né, o fato de estar em Jericó, quer dizer, ele era um mundano, ou seja, completamente abandonado por Deus. Essa era a situação de Bartimeu, o cego e o mendigo, no momento que ele ouve falar de Jesus. Diz o Evangelho que, ao perceber que era Jesus, ele começa a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi. O que será que essa expressão quer dizer? Você já tinha ouvido falar dela? Quem era Davi? Davi foi o grande rei de Israel. Davi, ele começou o seu reinado partindo da humildade. Ele não era ninguém. Deus o escolheu através do profeta Samuel, que foi o ungiu rei, e foi Davi quem conquistou Jerusalém como capital e uniu todo Israel em um só reino. Davi era o grande rei. E então,
A promessa que Deus tinha feito a Davi é que o seu reino não teria fim. Mas lógico que não era um reinado simplesmente. Deus não estava se referindo a um reinado simplesmente terreno, né? Deus já estava profetizando para Davi que um dos seus descendentes ia ser o Messias. Então o fato de Bartimeu dizer isso, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele está reconhecendo em Jesus o Messias. Tudo aquilo que os discípulos demoraram toda a primeira parte do evangelho para compreender, 2 anos, 3 anos, Bartimeu, pegou assim no ar. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Gostaria de fazer aqui alguns paralelos que nos podem ajudar a interpretar melhor esse texto, né? O primeiro deles é o fato de que esse milagre Jesus faz curando um cego. Pouco antes, nesse mesmo evangelho, também Jesus cura outro cego, que é antes da profissão de fé de Pedro. Estamos em Betsaida, e Jesus cura esse cego em 2 etapas, né? Primeiro coloca barro nos seus olhos, né? E cospe nos seus olhos, né? E com a saliva, e o cego ele começa a ver mal. Jesus pergunta para ele, você está vendo? Ele diz, vejo os homens como árvores que caminham. E depois Jesus impôs as mãos e o cego viu perfeitamente. Nós tínhamos explicado anteriormente que esse milagre em 2 etapas são as 2 etapas do Evangelho. Primeiro, ver Jesus como só o Messias e depois reconhecê-lo como Filho de Deus, ou seja, ver plenamente. Então a cegueira aqui é símbolo também da cegueira do espírito, não conseguir ver em Jesus quem ele realmente é. E Jesus curando esse cego, ele quer dizer nas entrelinhas que pode curar também a nossa cegueira espiritual. Então, pois, esse é o primeiro paralelo. Jesus, quando cura um cego, ele também quer mostrar da cura espiritual que ele quer realizar, sobretudo nos discípulos, que são os discípulos que estão sendo preparados para fundar, com quem ele vai fundar a igreja. Então, tem esse paralelo, esse texto que eu acabei de falar para vocês, está no capítulo 8, versículos 27, 22 e seguintes. Mas tem um segundo paralelo interessante, que é com o texto do jovem rico, que nós também lemos faz pouco. Estava Jesus retomando o seu caminho, estamos no capítulo 10, no versículo 17, faz alguns domingos, acho que 2, nós lemos esse texto. Um homem se aproxima e disse, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Daí Jesus disse para ele cumprir os mandamentos, ele falou que já cumpria, daí Jesus disse o seguinte para ele. Jesus o amou e olhando disse para ele, uma coisa só te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Mas essa pessoa não quis seguir Jesus porque tinha muitos bens e se foi triste. Aqui nós vemos o paralelo que é um cego mendigo, que não tem nada. Esse homem era um homem rico e Bartimeu é um mendigo, né? Ambos buscam a Jesus, né? O homem rico busca Jesus e Bartimeu também busca Jesus a gritos, né? Só que o homem rico ele vai embora triste, enquanto que Bartimeu nós vemos que no final desse evangelho, né, diz que o seguia pelo caminho. E pouco antes disse que ele deu um pulo e foi até Jesus, símbolo da alegria. Então, vejam como que esse evangelho ele quer dar resposta a situações que não foram resoltas antes nos textos anteriores. E o último paralelo é com o texto do evangelho da semana passada, que é quando Tiago e João pedem a Jesus sentar-se à sua direita e à sua esquerda, né? É interessante porque quando eles chegam para falar com Jesus, Jesus pergunta para eles, o que vocês querem que eu vos faça? É a mesma pergunta que Jesus faz a Bartimeu. Quando Bartimeu se aproxima dele, Jesus lhe disse, o que você quer
que eu te faça? Só que os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eles disseram: nós queremos que o Senhor faça aquilo que nós dissermos, que nós nos sentemos à sua direita e à sua esquerda. Arrogância. Enquanto que o cego Bartimeu disse: mestre, que eu possa ver novamente. Que eu possa ver novamente. O cego ele faz o pedido correto. Jesus ele não só quer livrar-lhe da cegueira física, quer livrar-lhe da cegueira espiritual. Era isso que os discípulos João e Tiago deveriam ter pedido. Mestre, nós queremos ver. Nós queremos ver. Mas não, eles ficaram com os bens materiais. Eles e o jovem rico. Então, responder brevemente às perguntas, né? Por que Bartimeu estava tão entusiasmado, né? Porque ele, pela fé, sabia quem era Jesus. Jesus, para ele, não era somente um profeta, era algo mais. Ele não conseguia distinguir claramente, mas ele sabia que aquele homem era muito especial. Então, era o entusiasmo. Bartimeu era um cego físico, mas não era um cego espiritual. Ele via com os olhos da fé. Na segunda, nós queremos responder ao fato de que a multidão o desencorajava. Isso é um simbolismo interessante, né? Estão em Jericó. Jericó é o símbolo do mundo, do paganismo, dos valores que o mundo traz. Então, são todas essas coisas que estão querendo desestimular Bartimeu de seguir outro caminho, o caminho da fé, o caminho da espiritualidade. E esse sempre vai ser o inimigo de qualquer pessoa que está querendo ver com os olhos da fé. Sempre o mundo vai dizer: não, isso é besteira, para, fica quieto, continua no caminho que você já está, que é o melhor caminho, é o caminho da sua felicidade. E você se transforma em uma pessoa cada vez mais miserável. Né? A última pergunta sobre dar um pulo, deixar o manto e seguir Jesus. O que será que isso significa? Pois, em primeiro lugar, esse ato de fé. Tudo que Bartimeu tinha era o seu manto. Então, quando ele deixa o manto, ele está abandonando as suas seguranças para ir aonde a sua fé lhe dizia que estavam as respostas que ele estava buscando. Então, é um grandíssimo ato de fé que Bartimeu faz. Ele deixa tudo. Ele fez aquilo que o jovem rico não conseguiu fazer. Vai, vende o que tens, depois segue-me. Bartimeu deixou tudo o que tinha e seguiu Jesus. E esse dar um pulo significa a prontidão. Ele não ficou pensando, não ficou lá com o seu manto segurando e vendo: será que eu deixo, será que eu não deixo, tal. No momento que Jesus o chamou, ele foi. Ele deu um pulo, ele saiu. Uma flecha, eu quero. A fé tem que ser operante, ela não pode ser uma fé que está dialogando com o mundo para ver se deixo ou não deixo. Que a leitura e a reflexão desse evangelho nos estimule a que nós tenhamos fé em Cristo como Filho de Deus. Uma fé operante. Senhor, eu quero ter fé. Se eu me sinto cego, que o meu espírito não consegue ver isso, peçamos como Bartimeu: Senhor, que eu veja, eu quero ver. Mestre, Rabuni, mestre, que eu veja. E Jesus, ele vai fazer esse milagre em nós. Ele nos vai conceder o dom de poder ver com os olhos da fé, ver com o Espírito. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal.